Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e vem conosco. Vamos falar um pouco sobre o Ho'oponopono. E para falar sobre o Ho'oponopono, eu elaborei aqui uma cartilha para você. São 7 passos. Esse é o nosso primeiro vídeo a respeito disso. Você tem problema? Ah, eu tenho, Dr. Paulo, tenho problema. Vamos mudar o nome do problema, vamos colocar aí desafio. Eu tenho um desafio pela frente e eu quero vencer esse desafio. Mas eu quero me alinhar o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir, perdoar situações, deixar ir. Eu quero fazer Ho'oponopono. E, além do Ho'oponopono, eu quero que você encontre para você uma fórmula especial para você sentar, usar esses 7 passos para refletir e aprender com as lições no qual você está passando agora. Então a primeira coisa é, vamos sentar, vamos relaxar. É como se fosse uma abertura dessa sessão nossa que nós vamos fazer. Então respire profundamente, inspire o ar, retenha, solte, tranquilo, relaxe. Nós vamos agora participar de um momento especial para que a gente reflita sobre o nosso desafio, nosso problema e, claro, buscar soluções. Isso é eficiente, isso é uma das formas dentro do Ho'oponopono. Ho'oponopono, por exemplo, a família que estava com algum problema, seja ele físico, emocional, qualquer que seja, eles chamavam um ancião de muito mais idade e sabedoria, vinha para um local, lá ele sentava e fazia assim, uma oração de abertura. Fazer uma oração de abertura, respirar profundamente, se tranquilizar. Então, a gente pode começar assim, olha, Deus, limpe em mim tudo que está bloqueando o meu caminho para encontrar as minhas soluções. Porque essas soluções são suas. Então, respira, sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Repete 5 minutinhos isso. Está aberta a nossa sessão para a gente tentar encontrar soluções para os nossos desafios. Primeira coisa, primeiro passo importante depois dessa abertura, de você se sintonizar com a divindade, com a luz que vai chegar para a sua situação, para a sua experiência, é a gente tentar identificar o problema. Qual o problema que eu venho passando hoje? Qual o desafio? Então, eu não sei qual desafio você tem aí pela frente. Ele é teu, porque cada um tem um desafio diferente. Ou algumas pessoas têm desafios parecidos. Por exemplo, tem muita gente desempregada. Então, o desafio é a falta do emprego. Ela está disponível no mercado, só que ela ainda não encontrou o lugar certo para trabalhar. Então, nós temos o quê? Um desafio. Tem desafios que são iguais e cada um tem os seus desafios, às vezes muito pessoais, depende da experiência de cada um. Primeiro, vamos lá, identificar o problema. Sendo assim, pega um caderninho, vamos anotar no caderno. Isso chama-se escrita terapêutica. Escrita terapêutica é essencial, é fundamental. Você tira daqui da cabeça e põe no papel. Chega de ficar as coisas aqui na cabeça. Eu nem sei como que você aguenta tanta coisa aí dentro. Eu, por exemplo, quando chega aqueles momentos que eu estou assim em reflexões profundas, eu falo, não. Respiro profundamente, vou lá pro caderninho, peraí, vamos colocar tudo isso daqui aqui, ó, deixa guardado. Uma hora que eu estiver melhor, mais equilibrado, harmonizado, eu respondo isso daqui, para mim mesmo. E tento tirar da minha mente aquilo. Então, hoje faça isso. Caderninho, primeiro passo, identificar o seu problema. Ok, identificou o problema? Identifiquei, Dr. Paulo. Problema geral é um monstro. Eu acho que você já percebeu isso. Problema que é um monstro dá desânimo. Ah, me dá mesmo, Dr. Paulo. Tem um desânimo que é uma tristeza. E é mesmo, com certeza. Quando você vê aquele negócio gigantesco, você fala assim, de onde que eu vou tirar tanta energia, tanta capacidade para enfrentar tudo isso? Não dá. É um monstro, é muito grande. Então, nós temos vídeos anteriores que eu falei, por exemplo, sobre quem comeu uma bicicleta. Alguém já comeu uma bicicleta? Ah, não, Dr. Paulo, isso é impossível. Bom, alguém comeu uma bicicleta. Tem lá no Guinness alguém que comeu essa bicicleta. E é certo que ele não comeu essa bicicleta daquele tamanho. Ele usou a inteligência. Ele parou, diminuiu, cortou pedacinhos e pedacinhos da bicicleta. Ele não
não solucionou essa questão em um dia, ou seja, ele não comeu a bicicleta em um dia. Não tem curto prazo de tempo para comer uma bicicleta. Às vezes não tem curto prazo de tempo para você solucionar esse desafio que você tem em mãos. Às vezes é médio e longo prazo. O rapaz da bicicleta levou 2 anos, mas ele comeu. Coisa que você achava que era impossível, agora não é mais não. Alguém comeu bicicleta nesse planeta chamado Terra. E está lá no livro no Guinness, relatado. Então, o que a gente precisa fazer? Entender com uma mente diferenciada. Se eu tenho lá um desafio, eu posso dividir em partes pequenininhas. Quando eu divido, eu identifico primeiro o verdadeiro problema, divido em partes pequenas. Muito bem. Quando eu divido em partes pequenas, eu vejo por onde eu tenho que começar. Uma ordem. Então é um período que eu tenho, que é o período que eu chamo de discussão. Você tem que discutir sobre o problema. Você tem que buscar entender sobre o problema. Se você não entende sobre o problema, muitas vezes você nem consegue fracionar ele. Então quando você entende o problema, entende o desafio que você tem que passar, você tem dados sobre ele. Por exemplo, eu tenho que pular um obstáculo, é um desafio. Qual o tamanho do obstáculo? Qual a distância que eu estou do obstáculo? Qual é a força que eu tenho que pular? Quanto que eu tenho que me treinar para fazer isso? Olha as questões que são levantadas. Então, conheci o problema? Conheci. Esse é meu problema? É. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vamos entender. Vamos passar por um período de discussão, de avaliação. Isso é fundamental. E não é assim, de um dia para o outro. Você tem que parar. Estou com um problema lá com o meu relacionamento afetivo. Qual o problema? O que está acontecendo? Anote. Aí você vai fragmentar esse problema. Ou seja, vai diminuir ele em partezinhos pequenos para saber por onde eu posso resolver. E às vezes você começa com um problema que está aqui na superfície, aí você tira uma casquinha, tem outro problema. Um está conectado com o outro, outro com o outro, outro com o outro, e aí você chega na raiz. Então a raiz é essa e disparou esses problemas. Em geral, pessoas empurram o problema com a barriga, depois vem um probleminha pequenininho, bate e explode. Aquele probleminha pequenininho é a razão? Não, é aquele que está lá no fundo. Por isso, separar o problema, fragmentar, é o nosso terceiro passo. Então você tem que identificar o problema, parar para discutir sobre esse problema, entender tudo que você tem em relação àquele problema, buscar a raiz e no terceiro passo, separar o problema, o desafio, fragmentar ele e ver passo por passo como que eu vou ter que agora agir. Agora, o que eu faço? Diante desse desafio, quais são as forças negativas que estão atuando? Desânimo, desmotivação, raiva, mágoa, sentimento, ressentimento. O que está acontecendo? Frustração, decepção. Quais os envolvimentos negativos que estão lá presentes? Esses envolvimentos negativos são produtos que não ajudam a solucionar o problema. Não ajuda a você vencer o seu desafio. Não tem como. Porque eles vão sempre estar, novamente, revitalizando o problema. Mais ou menos numa comparação, pessoa é alcoólatra. Aí o pessoal lá de casa sabe que é alcoólatra, joga as bebidas tudo fora. Vai com ele para cima, vai para baixo, acompanha, conversa, vai lá no NA. Mas num dia desses ele esbarra com um amigo dele. E o amigo dele fala assim, vamos lá em casa, vamos assistir um jogo, vamos conversar um pouquinho. Aí vai para casa, e lá na casa desse amigo, ele abre a geladeira, o que você quer tomar? Ah, cerveja. Bebida. Aí de repente, dispara de novo aquele problema. Então a mesma coisa, se você tem um envolvimento de situações negativas, você tem que deixar fora do conjunto. Estou com raiva? Não, tira essa raiva, não adianta, isso daí não vai te ajudar a resolver o problema. Não vai solucionar nada assim. Então, tira todo o conteúdo para você ficar um negócio transparente. Dessa maneira, a gente começa a perceber que quando você elimina tudo isso para solucionar aquele problema, tua mente já fica translúcida. É como se você tivesse um óculos e na frente do óculos, assim, grudado na lente, cheio de mancha.
Você consegue ver claramente o objeto? Não. Você precisa limpar a lente. Então quando você limpa a lente, é você tirar raiva, tirar as coisas mais pessoais que está aí com você e ver o problema de uma maneira fato, nu e cru. É aí que a gente vai resolver. Aí a gente interpreta o quinto passo, chamam de transgressão. O que esse problema está causando em mim? Está transgredindo os meus limites. É aí que eu quero dar uma pausa para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Então chegamos no processo de transgressão. Como funciona o processo de transgressão? Funciona mais ou menos assim. Todos nós temos limites. Essa é a verdade. E é um limite às vezes territorial para a gente entender melhor. Territorial é mais ou menos assim. As pessoas podem chegar até aqui. Esse é meu limite. Passou disso, houve uma transgressão. Aquela pessoa, eu só posso chegar até ali. Se eu passar do limite, há uma transgressão. Muitas vezes, em alguns desafios, alguns problemas entre as partes, cada um passa por limites. A pessoa passa o seu limite e você passa do limite dela. Isso causa, é claro, mágoa, ressentimento. E aí fica naquele processo, né, de gangorra. Um passa um limite, o outro passa o limite. Um passa o limite, o outro passa o limite. E fica interminável esse processo. Você fica causando dor para a pessoa e o outro causando dor para você. É onde tem que ser cessado essa transgressão. Senão nós não chegamos a entender a resolução do desafio, do problema. Então, processo de transgressão, nós precisamos ver corretamente o que nós estamos passando do limite e dar o passo para trás. O que o outro passou do limite e dar o passo para trás. Entender isso é fundamental. Sem culpa. Às vezes, nós fazemos esse processo como se fosse um fator de retribuição negativa. A pessoa fez comigo, vou fazer com ela. Ou seja, passou do limite, você está passando também. Essa transgressão é extremamente negativa. E aí, fortalece o passo anterior, o envolvimento das situações negativas. Você está com muito mais raiva, você quer vingança. E se nós estamos falando de Ho'oponopono, estamos falando de amor, gratidão e perdão. Não podemos falar sobre vingança, não podemos falar de retaliação, não podemos usar esse processo. E aí, o próximo passo é um período que a gente chama período de silêncio, um período de reflexão. Que muito eu falo na resolução de conflitos, que é aquele momento, você precisa simplesmente parar, precisa do silêncio, precisa de uma reflexão, precisa entender, precisa se afastar um pouco, vamos conversar, vamos buscar saídas, mas eu preciso desse silêncio para captar as minhas respostas. É o período de silêncio para reflexão. Então, no fundo, nós temos 7 passos. Primeiro, identificar o seu problema. Qual o seu problema? O problema é esse, Dr. Paulo. Bom, segundo, vamos conhecer sobre esse problema, vamos discutir. Discutir significa que não é só a minha opinião sobre o problema que vai bastar. Eu tenho que conhecer lá fora. Conversa com uma pessoa mais velha, o que ela acha desse problema. Conversa com outro, o que ele acha desse problema. Quando você acolhe opiniões, vai buscar um entendimento mais profundo numa discussão dentro da tua realidade, as coisas começam a se clarear. Depois, terceiro passo, cebola. Separar as camadas do problema. Porque nem sempre é a camada de fora que é o problema. Às vezes está lá dentro. Como chegou isso daqui aqui, ó? Não foi por causa desse, não. Lá no fundo. Chegou lá no fundo. Você deu uma desatenção a alguma coisa. Alguém se deteve na desatenção. E aí surgiu, por consequência, esse problema. Depois, liberar-se desses envolvimentos negativos, né? Não adianta nada você tentar resolver um problema pensando com a maneira velha. A maneira nova é responsabilidade, sem culpa, perdão, amor, gratidão. Eu sou aluno aqui também, não sou professor.
Basicamente, você tem que acolher esses pensamentos, essa filosofia, para mudar esses envolvimentos negativos. Senão você não resolve absolutamente nada. Se você está desanimado e vai resolver uma situação, esse acolhimento negativo, esse envolvimento negativo não vai te ajudar. Depois, transgressão. Cada um voltar para o seu caminho. Transgredir. Então eu tenho que dar o passo para trás. Nada de vingança, retaliação, eu inferir o mal a outra pessoa, eu vou ter que reparar. É consequência. Tem que eliminar todo o meu ego, meu orgulho e vou lá reparar. E por final, período de silêncio. É um período de reflexão. Essa é a nossa cartilha básica. Os 7 pontos. Vamos entender um pouquinho melhor como usar no dia a dia. Então vamos finalizar o nosso vídeo entendendo que esse é um processo que você tem aí na sua frente, um checklist, alguns passos, uma oração de abertura, mais 6 passos, totalizando 7, para você identificar os seus problemas, para você ver os seus desafios. E tudo muito simples, né? Você dá abertura com o Ho'oponopono, identifica o problema, tem um período de discussão onde você aprende sobre esse seu desafio, o que é necessário para eu fazer, conversa com pessoas, entende melhor, é o conhecimento, a sabedoria, pessoas mais velhas, né? Não vai conversar com pessoas que às vezes nem conhecem sobre o assunto, o tema que você está hoje com dificuldade. Depois você tem esse período de discussão, você vai lá separar o teu foco problema, fragmentar ele, entender o que é prioridade, o que é longo prazo, curto prazo, elimina os envolvimentos negativos, cuida do processo de transgressão, ou seja, eu tenho que reparar algumas coisas no plano físico mesmo. E no final faz aquele silêncio de reflexão, onde vai chegar para você todo esse conteúdo das respostas que você necessita. Isso é feito no Ho'oponopono, mas de uma forma familiar. Ah, Dr. Paulo, isso é invenção? Não é invenção. Isso daqui está lá catalogado, um descritivo do Ho'oponopono familiar tradicional. É claro que tem outros passos além desse. Eu parei na primeira fase. Depois vem o perdão, depois vem a liberação, depois vem cortar alguns cordões energéticos que existem, uma oração de encerramento. É algo muito mais profundo. Mas eu quero deixar para você essa primeira sequência do Ho'oponopono tradicional, feito em família, onde ia lá um ancião, sábio, né? Um conhecimento assim, incrível, e ele usava esses passos durante essa sessão. Nós podemos fazer isso individualmente. Se a gente chegar a avaliar com carinho, com tranquilidade, ponto por ponto, a gente chega a entender as soluções, a chegar até nós, que nós precisamos realizar. Dessa forma, eu agradeço aqui a tua presença, espero que você leve com você, pratique esses 7 passos, está aqui embaixo no descritivo cada um deles, como você tem que fazer, e põe em prática, para a sua experiência com o Ho'oponopono ser fortalecida. Eu agradeço a sua presença, se você quiser deixar algum comentário, pode deixar, se você quiser deixar um like, pode deixar, fazer sua inscrição, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E, claro, né, antes de mais nada, né, você não é obrigado a fazer absolutamente nada, mas que leve um pouquinho do ensinamento de hoje para o seu dia a dia, para a sua vida diária, cotidiana, e faz a sua experiência. Veja como funciona. Veja como é libertador você ter um passo a passo no qual você pode simplesmente dissolver aquele problema e aprender com ele. Eu agradeço a sua presença. Encontro você no próximo vídeo. Até lá!